relacionada à área da saúde, pode entrar em contato com o seguinte número, esse que está aparecendo aqui na sua tela. É o DDD 61 e o número é o 99289-4640. Então você pode aí entrar em contato com esse WhatsApp que vem ajudando a população de uma maneira bastante significativa desde o ano passado. E saúde continua sendo o nosso assunto agora aqui no RS Acontece. Hoje é o dia D da diálise. 122 mil pacientes renais crônicos no Brasil dependem do tratamento para manter uma vida próxima do normal. Muita gente. Vidas importam, a diálise não pode parar. Esse é o mote dessa data que marca a luta por reivindicações para melhorias no setor, facilidade de acesso ao tratamento. Para falar sobre esse dia D, nós convidamos o nefrologista Gustavo Tomé, que está por aqui conosco. Doutor Gustavo, obrigado, uma boa tarde. Tem idade para a gente começar a enfrentar problemas renais? Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, nossos telespectadores. Prazer estar aqui falando hoje sobre esse assunto que é tão importante, que é a diálise e a doença renal crônica, né? É uma doença que pode atingir todas as faixas etárias. Claro que ela é mais comum em quem é mais velho, em quem tem mais idade, porque ela, na maioria das vezes, está associada a doenças crônicas, como a pressão alta, como diabetes, e como essas doenças degenerativas, que acometem mais quem tem essa terceira idade. Mas ela pode acontecer, às vezes, por causas genéticas ou hereditárias, e às vezes até na infância a gente precisa fazer isso. Então é uma doença que atinge em qualquer faixa etária, praticamente. Agora, doutor, começa de uma forma silenciosa? É difícil detectar um problema renal, por exemplo? Exatamente, começa de uma forma silenciosa. Ela é uma doença... O rim é um órgão que, mesmo quando ele está funcionando pouco, ele ainda consegue suprir as necessidades dele. Então, para ele dar sintomas, para a pessoa sentir alguma coisa, ele realmente tem que estar funcionando muito pouco. Né? Quando a pessoa já começa a ficar nauseada, começa a ficar com os pés inchados, com aquele hálito urêmico, assim, é porque o rim realmente está funcionando muito pouco. Quais são os sintomas? Esses sintomas já da fase terminal, quando o rim está funcionando muito pouco, né? Que fica com os pés inchados, que a pessoa começa a ficar mais nauseada, isso aí já é sem apetite. Isso aí já está complicado. Isso já é no final, mas na maior parte desse tempo a pessoa não sente quase nada, esse é o problema. E como é que a gente faz para manter a saúde dos rins ao longo de todo o processo? Imagino que uma delas seja fazer eles funcionarem consumindo água de uma maneira regular. Essa questão da água é uma questão interessante. Para a gente tentar preservar a função do rim, a gente tem que lembrar o que causa essa perda da função renal, né? E as duas principais doenças que mais levam as pessoas a perder função renal, seja aqui em Porto Alegre, no Japão, em qualquer lugar do mundo, é a pressão alta e o diabetes. Tá? São disparadas as doenças que mais levam a isso. Então, quem tem essas doenças tem que controlar bem, tem que seguir com o seu médico regularmente, tomar os remédios direitinho. Outras doenças como o lúpus também precisam ser acompanhadas de perto, que também pode levar a isso. Hábitos saudáveis como manter o peso, como fazer exercício, uma dieta saudável, evitar o excesso de sal. Manter o peso baixo, né? Manter o peso baixo. Não adianta manter o peso lá em cima. Não, manter o peso em 120 quilos. Mas a questão da água é interessante porque em quem tem o rim normal, a água consegue ser eliminada totalmente. Essa é uma função do rim, o equilíbrio da água, né? O quanto que tu se ingere muita água, ele bota essa água para fora. Agora, quem tem perda de função renal já não consegue, e aí por isso que dá o inchaço. O Ney Lisboa, nosso músico, tem uma música que chama Chimarrão Crioulo, que ele diz, vai bem com tudo, faz bem para os rins. Isso é um ditado ou é um fato? Tomar chimarrão ajuda a função renal? Faz bem para os rins, em quem tem função renal boa ajuda, em quem não tem, aí depende. Aí tem que falar com o seu médico para ver, né? No caso das pedras dos rins, por exemplo, é a indicação, tomar bastante água. Quanto mais urinar, mais... E aí um chá está dentro desse processo. O chá, ele é um diurético também. O problema é que ele ajuda a tu perder a urina também. A água pura é o melhor. Agora, doutor, em que caso que vai para a diálise? É nesse caso já que o senhor estava explicando para a gente agora, quando já não tem mais, o funcionamento dele já não está mais acontecendo. Aí a indicação é a diálise. A diálise, ela substitui a função do rim. Então, quando o rim não funciona mais nada, a gente precisa substituir a função dele. Que existem basicamente 3 maneiras. É a hemodiálise, a diálise peritoneal, que são 2 maneiras de fazer diálise, e o transplante. Tá? A hemodiálise é aquela mais conhecida, que a maioria das pessoas fazem aqui no Brasil, que é aquela que vai na máquina, pode ir 3 vezes a semana. A diálise peritoneal é uma diálise que a pessoa pode fazer em casa, que é um pouquinho diferente. A hemodiálise é uma limpeza do sangue nesse processo? Exatamente, ela substitui a função do rim. O rim é o filtro do nosso sangue, né? Tira para fora todo aquele excesso de água, de sal, de eletrólise. Que aí você vai precisar dispor algumas horas por semana para estar ali algumas vezes por semana. Não é todos os dias. É como se fosse um rim que funcionasse 3 vezes a semana de uma maneira intensiva, né? Então a pessoa tem que ter bastante cuidado entre uma diálise e outra, né? Mas essa em casa que faz, como é que funciona? Essa em casa que faz é um pouquinho diferente, é um treinamento que a pessoa coloca um líquido dentro da barriga através do catéter e tira esse líquido.
É uma maneira que aqui no Brasil não é tão utilizada, mas ela funciona tão bem quanto a hemodiálise. Em alguns lugares do mundo ela é mais rotineira, assim, né? E sempre bom lembrar que a diálise é feita para a pessoa viver melhor, né? Para a pessoa aproveitar melhor aquele momento que ela está fora da diálise, para ter uma qualidade de vida boa, né? É claro que é um tratamento bastante estigmatizado, que gera bastante mudança na vida da pessoa. O senhor destacou a questão do transplante, né? Hoje a fila de rins, talvez ache a maior fila, se não me engano, de transplantes no país e aqui no estado. E tem uma característica, ele pode ser realizado intervivos, né? Pode ser realizado intervivos em parentes de primeiro grau, ou cônjuges, né? E a gente tem a lista de doador falecido, que é uma coisa que funciona muito bem aqui no Brasil, né? Então é uma boa alternativa em quem pode. Infelizmente nem todo mundo pode, mas quem pode e está bem indicado é uma ótima opção terapêutica. Não é um tratamento, é uma opção que vai ter que estar inserido em alguns critérios, é isso? Tem alguns critérios para isso, faz uma análise, né? Todo um preparo para ver quem pode e quem não pode, é uma cirurgia como qualquer outra. Depois tem que tomar remédios para baixar a imunidade, mas em quem pode, e a gente vê que tem um benefício maior na qualidade de vida da pessoa e na sobrevida dela, né? Vive mais e melhor. Agora, doutor, para quem precisa do sistema público de saúde, é um tratamento que tem fácil acesso hoje? A gente tem ele pelo SUS em praticamente todo o país. Infelizmente, em alguns lugares, por falta de recurso, não é tão acessível, né? Porque a diálise é um tratamento caro, né? E eu acho que é por isso até a importância desse dia D do rim, que foi promovido aí pela ABCD, né? E ABCDT, desculpe. E então é importante a gente salientar isso, a importância de dar valor para isso, que é um tratamento que a vida das pessoas depende disso, né? Se a pessoa que precisa fazer diálise não faz, ela morre, ela não tem outra alternativa, é um tratamento de vida ou morte. E não tem uma medicação que substitua essa diálise. O medicamento, os tratamentos, eles seguram enquanto o rim ainda funciona um pouco, mas depois que ele para de funcionar, não tem mais alternativa. Precisa substituir a função do rim, que são essas três maneiras que eu falei, diálise, hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Agora, doutora, assim, no caso, pessoas do interior, famílias que têm que se deslocar, né? Como é que funciona? Tem um apoio familiar também, que não só o paciente, mas deslocamento, a gente vê que tem muito município que também ajuda. Como é que é esse sistema todo? Sim, a gente tem centros de diálise espalhados por todo o estado, né? Claro que alguns com mais centros, outros com menos, mas precisa ter um suporte social grande para isso, para transporte, para diálise e para conseguir fazer. Inclusive, às vezes a diálise peritoneal acaba sendo uma alternativa nisso, como um tratamento que a pessoa pode fazer em casa, quando a pessoa tem difícil acesso. Alguns casos pode ser substituído. Pode ser feito assim, mas isso sempre tem que ser discutido com a equipe de saúde e com a equipe médica, né? Para a gente conseguir ver quem é que tem indicação e quem é que pode fazer isso. O paciente que está submetendo a hemodiálise, o senhor destacou que entre uma sessão e outra precisa ter alguns cuidados, mas ele consegue ter uma vida normal, assim, normal no sentido de realizar exercícios físicos, de ter uma alimentação, enfim, às vezes meio diferenciada, buscar algum tipo de prazer na comida, tal, isso é possível, não? Olha, a ideia do tratamento é esse, é que a pessoa viva a vida o mais normal possível, né? Consiga aproveitar os momentos fora da diálise. Isso envolve, claro, ter algumas restrições em relação à ingesta de líquidos, em relação à ingesta de alimentos, mas a ideia é que ele consiga aproveitar, consiga fazer exercício e fazer tudo. E ele pode, na maioria das vezes, fazer isso. Né? Agora, doutor, quais seria, então, assim, a dica primordial que o senhor daria para quem está nos assistindo? É a prevenção mesmo? É consultar um gastro de uma forma anual? Como é que a gente faz para poder prevenir um problema desse? Néforo. O principal... Não, desculpa, néforo. Não, pode consultar o gasto também, é bom, vai para outras coisas. Mas é o néforo, manter hábitos saudáveis, como eu já falei, né? Exercícios físicos regulares, manter um controle do peso, uma dieta balanceada, evitar a ingesta de sal excessivo, controlar essas doenças que levam à doença renal, né? Como a hipertensão, o diabetes. São doenças associadas, né? Isso, associadas a ela. E uma outra coisa... O sal é um inimigo, né? O sal é um inimigo, né? E outra coisa importante é evitar a automedicação. O rim é um filtro do corpo e ele elimina para fora uma série de toxinas. A gente tem medicamentos, às vezes, que estão no balcão da farmácia que fazem mal para ele, né? Que são comumente de fácil acesso. Que a gente nem sabe. Esses para dor de cabeça, esses assim? Principalmente os anti-inflamatórios. Tá? Não todos os remédios para dor de cabeça, mas alguns deles que têm anti-inflamatórios são tóxicos para o rim. Eles podem ser usados, mas dentro de um período curto, sob controle, sob orientação médica. Né? Eles têm sua indicação, mas não podem ser usados de forma discriminada. O que é importante a gente sempre lembrar, a gente faz isso cada vez que tem um médico aqui, os remédios, os medicamentos existem para que sejam prescritos pelos médicos e não escolhidos tipo supermercado. Exatamente. E como é uma coisa de fácil acesso, as pessoas acham que não tem risco nenhum. Sim, está ali na prateleira, ali, eu pego ali. Exatamente. E até tem gente discutindo agora para levar para o supermercado, literalmente, os medicamentos. É verdade, já foi discutido mesmo. E é uma coisa polêmica, assim.
Bom, a Gabi já perguntou sobre acesso ao sistema de saúde, está ok, né? A gente tem, quem tiver alguma dúvida, procure o seu médico, seja lá o clínico geral ou o nefrologista direto, tanto do Sistema Único de Saúde quanto particular, convênio, para poder ter orientação. Exatamente. Sem orientação não tem caminho aí. Exatamente. E ter esse segmento com o médico, né? Tá bom, Doutor obrigada. Gustavo, obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado. Deixa eu rapidinho aqui, ó, trocando de assunto bem rapidinho. O Alessandro Bauer pergunta, cadê o chimarrão, André Machado? Primeiro tinha que consultar o nefrologista. Agora Saber que se a ele gente pode. liberou. Agora pode estar liberado. Não, estou meio gripado, não é dia de tomar chimarrão aqui, ficar compartilhando. Amanhã, se você gripe. melhorar, Amanhã a gente tem chimarrão. A gente vai ter chimarrão. Para comemorar os 4 gols do Internacional Tá hoje. bem. E não vai tomar nenhum, hein? Tô avisando aí. Essa edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. A gente é prometido a Expo Inter, mas literalmente entrou boi na linha, né?